E aí, acelerados e abençoados, homens e mulheres de Deus, estamos aqui conectadíssimos, mais uma live abençoada, preciosa, para compartilhar riquezas do alto, mas também dicas naturais, né, sacadas e orientações para que você veja a multiplicação de tudo que está na sua mão, para que você aproprie de tudo que Deus com certeza quer fazer na sua vida e através de você. Então estamos aqui conectadíssimos, sexta-noite, como diz o outro, podia estar roubando, podia estar matando, podia estar num churrasco, numa comunhão, num jantar, com um monte de coisa, mas estou aqui, firme e forte, ao vivo, 8 horas da noite, sexta-feira, para compartilhar conteúdo que vai enriquecer sua fé, que vai ampliar seu conhecimento, que vai levar você a apropriar, né, dessas verdades e de ver realmente, né, o Senhor movendo na sua vida através de você. Então, estou aqui comprometidíssimo junto contigo nesse propósito, nessas lives, nesses conteúdos, para realmente depois testemunharmos juntos aquilo que Deus fez. Então, eu quero lembrar você, estou aqui comprometido, essa já é a 8ª live em 4 dias, 2 lives por dia, de terça a sexta, 7h30 da manhã e 8 da noite. Estou aqui comprometido, dando melhor, realmente, preparando conteúdo, orando, né, por vocês. Então, eu estou aqui para servi-los nisso. Mas é importante que você também se comprometa, participando, chamando mais pessoas e colocando em prática o que você está aprendendo. Isso tudo é fundamental. Mas lembra que para participar dessa live não é de graça, você tem que pagar para participar. Como que você paga? Rapidão, clica no aviãozinho, acelera aí, galera. Sai chamando a geral. Você tem que clicar no avião, aí vai abrir um monte de contato seu, de seus seguidores, quem te segue. Você vai marcar essas pessoas e vai mandar um direct para elas, para que elas possam participar da live. E aí você vai priorizar quem está com a bolinha verde na foto, porque essa pessoa está mexendo no Instagram agora. Faz isso, clica aqui no aviãozinho, compartilha com o povo, depois você vem aqui nos comentários e escreve igual a Mari escreveu aí, ó, tá pago. Porque aí você pagou para participar da live. Estão perguntando quem ganhou o livro, o kit dos livros, né? Deixa eu ver o nome aqui, tá salvo aqui. Não tirou da página, mas tá nos meus stories. Eu postei o vídeo do sorteio, eu fiz o sorteio perto da hora do almoço, e postei lá nos stories. Esqueci o nome da ganhadora, mas ela vai receber, vai chegar na casa dela, os 3 livros, e com certeza vai ser uma bênção. Mas, outra coisa que é importantíssimo você fazer, você que está assistindo aí online agora, ao vivo, ou você que está vendo gravado, eu quero que todos façam isso, por favor. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa live, para que eu saiba o alcance, né, do meu ministério, de tudo que Deus tem feito através de mim, aonde está o povo que tem aprendido comigo, sendo abençoado através dos conteúdos que eu compartilho. Então, escreve aqui nos comentários agora de qual cidade você está assistindo, para que eu saiba. Ó, tem gente de Terra de Areia, Rio Grande do Sul, Teresina, Piauí. Teresina é um lugar que eu não conheço ainda. Teresina, Belém do Pará, Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas e Sergipe. São só esses que falta eu conhecer. O resto tudinho eu conheço. Mas aí, ó, tem gente de Manaus, lá eu não conheço. Manaus tá aqui, São Paulo, Goiânia, Califórnia, que bênção. Califórnia conectadíssimo, que bênção, aleluia. Itajaí, Santa Catarina, Feira de Santana na Bahia, Aparecida de Goiânia. Que é isso? Literalmente tem gente para tudo quanto é lado. De Trindade, Sinop, Mato Grosso, João Pessoa na Paraíba. Olha o tanto que a internet é bênção, conecta gente do mundo todo. O que você tem que aprender? A fazer network agora com essas pessoas, se conectar de alguma maneira com elas. Então, se você entrou na live agora, corre, escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aí, ó, Ituverava, São Paulo, conheço lá, já fui em Ituverava, deve ter uns 22 anos, tem muito tempo. Mas vamos lá, gente, hoje preparei um outro conteúdo para te dar aula. Lembra que à noite, às 8 da noite, o alvo é fazer uma aula ao vivo. De manhã, mais inspirativo, e à noite, mais didático. Aí temos gente de São Luís do Maranhão. A Fátima, foi a Fátima que ganhou, agora que eu tô
Vendo aqui, ó, Fátima 079.2010 foi a ganhadora do sorteio da live hoje de manhã, que escreveu nos comentários e ganhou os 3 livros. Lembrei agora por causa dos números. Então vou mandar os 3 livros para São Luís do Maranhão. Olha que benção. Aleluia. Então vamos lá, gente. Entrando no assunto dessa aula de agora à noite, antes de começar a compartilhar, nós vamos orar. Hoje eu quero falar sobre alvos medíocres versus grandes conquistas. Então creio que vai ajudar você a realizar aquilo que você nunca realizou, viver o que você nunca viveu, conquistar o que você nunca conquistou, ao invés de ficar traçando alvos medíocres que expõem incredulidade. Mas antes de entrar no conteúdo, vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está, pede para Deus falar com você, alargar sua fé, te dar plena compreensão de tudo que vai ser compartilhado nessa aula. Pai, no nome de Jesus, nós começamos mais uma aula, uma live na presença do Senhor. Que cada um que está assistindo esse conteúdo agora, tanto ao vivo quanto gravado, seja abençoado, edificado, fortalecido, instruído, impulsionado, acelerado para realmente viver essas grandes conquistas, apropriar das suas promessas e viver essa revolução que o Senhor quer fazer na vida deles e através deles, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só reforçando, se você entrou na live agora, é muito importante que você me ajude. Então clica aqui no aviãozinho e compartilha, chama aí. Você pode marcar até 50 pessoas e manda o direct para eles, chamando eles para participar da live. E também, quem não fez isso ainda, escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo a live. Muito importante também eu saber. Se você está vendo gravado, mesma coisa. Vai nos comentários aqui do vídeo e escreve, tanto no YouTube quanto no Instagram. Quero saber de qual cidade você está assistindo. Mas vamos lá. Entrando já no conteúdo do que eu quero compartilhar, alvos medíocres versus grandes conquistas. O texto que eu quero usar como base está lá em Hebreus capítulo 10, o versículo 36 em diante. Hebreus capítulo 10, versículo 36 em diante, que diz o seguinte: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E agora uma proclamação de fé no versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então presta atenção, porque para você declarar que você é da fé, quer dizer então que você vive pela fé, que você se move pela fé, que você trabalha pela fé e que você traça objetivos pela fé, que você determina alvos pela fé, que você estabelece planos pela fé. Mas o que infelizmente alguns irmãos, ou consciente ou inconscientemente, eles acabam fazendo? Eles estabelecem objetivos, alvos, planos apenas com olhos naturais. Não tem nada de fé nos objetivos. É aquela coisa assim, você já vendeu 1000. Qual que é o alvo agora? 1010. Nossa, tá precisando de uma fé tão extraordinária para um negócio desse, que eu tô até chocado tanto que você tem fé. Ou seja, tô sendo sarcástico aqui. Tá tendo fé nenhuma. Tá andando pelo natural. Então presta atenção, se você vive por fé, tudo relacionado a você tem que ser com fé. Mas não pode ser também uma fé tola. O que seria uma fé tola? É uma fé que fica, por exemplo, falando: olha, Deus falou para mim que eu vou vender, em vez de 1000, eu vou vender 8 bilhões. Mas qual que é o problema desse tipo de fé, se ela for tola? É porque, de repente, Deus não falou coisa nenhuma. Você está colocando na conta de Deus aquilo que, na verdade, ele não disse. Né? Tem gente falando um monte de coisa que Deus falou para ele, que ele vai... Né? Não vou usar o exemplo aqui não, senão vocês vão... Senão vocês vão tacar pedra de mim, que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Mas tem muita gente falando que Deus falou coisas para eles assim, que são grandiosas. É aquela coisa, se der certo, bênção, glória a Deus. Deus falou mesmo e foi lá e cumpriu. Mas se não der, vai ter dado um mau testemunho, né, tadinho? Mas vamos lá. Então, presta atenção nessa afirmação que eu vou fazer aqui agora. Tá prestando atenção? A medida dos nossos alvos demonstram o tamanho da nossa fé. Ponto final. Se os seus alvos são medíocres, você está demonstrando que a sua fé está fraca,
está na média, né? Um medíocre aqui é alguém que está na média. Não está tendo uma fé extraordinária, uma fé sobrenatural. Você não está precisando depender de Deus nem para traçar os alvos. Você está traçando o alvo sem nem ter orado. Então eu quero perguntar para você quais são os objetivos que hoje você tem trabalhado atrás deles. Você que empreende, qual que é o alvo de faturamento do seu negócio, de tamanho da sua empresa, quantidade de funcionários, quantidade de clientes, quantidade de pontos de venda. Qual é o alvo que você está trabalhando? Você está caminhando na direção do quê? Mas aí eu te pergunto, para traçar esses alvos, você orou por isso? Você dependeu de Deus para isso? Ou você simplesmente foi pela média dos últimos meses e pelo um percentual de crescimento que é o que você está idealizando e que se crescer vai ser bênção? Percebe? Você não pode ser natural em traçar objetivos. Por quê? Porque eles vão demonstrar o tamanho da sua fé. Agora, se os objetivos da sua empresa, das suas vendas, dos seus ganhos, do seu faturamento, até mesmo falando de igreja, os objetivos de crescimento de célula, de discipulado, de rede, se eles são extremamente naturais, ou seja, aquilo que não precisa nem orar por aquilo, é só continuar trabalhando que você vai fazer, que você vai conquistar, então para que você é crente, se não é para andar por fé? Percebe? Olha o tanto que você está sendo confrontado num princípio básico. Se você é crente, você vive por fé, porque você tem uma crença. O crente é aquele que tem uma crença. Então você é alguém que tem uma crença. Então viva por ela. Ponto final. Por quê, querido? Porque não tem meio termo. Já falei e vou repetir. Quem não vive por fé, vive pelo natural. Não tem como viver por pouca fé. Ou você vive por fé ou você vive pelo natural. Então, uma vez que você se posiciona para viver por fé, você depende de Deus para traçar objetivos. E você traça objetivos desafiadores que vão demandar de você crise, que vão demandar de você oração, jejum, que vão te jogar nos pés do Senhor para clamar por favor, para que você olhe para o desafio e você fale, é muito maior do que eu. Sozinho eu não consigo. O Senhor tem que ter misericórdia de mim. E aí você clama, a porrinha, como diz lá no Nordeste, né? Você vai ficar porrinhando o Senhor, você vai ficar molando ele, você vai ficar pegando no pé dele o tempo todo. Para quê? Para que ele julgue a sua causa, para que ele libere o favor, para que ele abra as portas, para que ele dê direção, para que ele dê sabedoria. Agora, se os alvos que você tem estabelecido para a sua vida, para os seus negócios, para as suas finanças, para o seu ministério, eles não geram crise, eles não te colocam aos pés do Senhor, então são alvos medíocres. São alvos que, mesmo se forem conquistados, não vai glorificar o nome de Deus. Não vai se tornar um grande testemunho. Então eu estou aqui hoje, nessa noite, dando a aula, te ensinando como que você estabelece alvos que vão se tornar grandes conquistas, que vão se tornar vitórias bem estabelecidas, que fiquem evidentes que Deus estava naquilo. Vou para uma outra afirmação. Presta atenção agora. Nossa oração expõe o nível de revelação que nós temos sobre a graça, sobre a nossa identidade, sobre as promessas de Deus e sobre quem de fato Deus é. Então, pelo que você tem orado hoje, expõe o tanto que você tem crido. Qual que é a revelação que você tem desses pontos? Da graça, da sua identidade, das promessas de Deus e sobre quem é o Senhor. Então, se as suas orações estão apenas focadas em sobrevivência, para não quebrar a sua empresa, para continuar faturando acima do ponto de equilíbrio, para você conseguir ter alguma retirada, se você está orando só por coisas que vão dar manutenção naquilo que você já tem, então você não entendeu nada ainda do que é o favor de Deus. Você não entendeu nada ainda do que é graça, favor imerecido. Você não entendeu nada ainda do que é viver por fé. Então presta atenção, querido irmão, querida irmã, você está aqui nessa aula hoje à noite, eu vou te ensinar como que você estabelece alvos. Estou aqui para cooperar contigo. E eu creio que você vai aprender, vai estabelecer alvos arrojados em fé, dependentes de Deus, e você vai conquistar cada um deles. E testemunhos poderosos, extraordinários vão se levantar. Hoje eu recebi o testemunho, um áudio de uma irmã, até esqueci disso, vou ver se ela libera para eu criar um vídeo, pegar um monte de imagem, pegar o áudio dela, eu junto para virar um vídeo,
para poder postar. Me edificou muito o testemunho dela, porque ela fala: pastor, eu fui fazer só a primeira mentoria, Revolução nas Vendas, eu não tinha noção nenhuma de vender. Depois eu entrei na outra mentoria, na Bora Multiplicar, também foi para mim poderosíssima. Tô no Clube do Resultado, assisto tudo que tem lá, eu fico esperando entrar novos conteúdos, assim que entra eu já caio para dentro e assisto. Participei da Bora Acelerar, que é a outra mentoria gratuita que o senhor fez, e ela testemunhando. O que isso gerou? Ela falou: eu era alguém tudo organizadinho. Eu sabia quanto que eu tinha, qual que era o meu salário, quanto que eu ia gastar. E aí era o seguinte, não sobrava R$100, ela falou. Não sobrava. Tudo organizado, não faltava, mas também não sobrava. E por conta disso, muito tempo sem ter férias, sem ter lazer, sem ter nada. Só sobrevivendo. Ela tinha paz no aspecto de não ter dívida, de não ter problema, porque estava tudo se pagando. Mas também não tinha alegria de desfrutar da vida. E aí ela falou: suas aulas mexeram muito comigo, isso me impactou demais. E eu comecei a me tornar mais arrojada. E comecei a investir em mim, né, em crescer. Aprendi com o senhor nesse tanto de conteúdo, mas fui fazer também outros cursos. E aí eu fui aprimorar aquilo que eu fazia. Até que ela falou: teve um dia que eu apelei. Eu achei boa a expressão dela. Ela falou: teve um dia que eu apelei, porque eu resolvi aumentar o preço do meu serviço. Eu resolvi, ela mexe com parte de estética. Eu resolvi aumentar o preço do meu serviço e eu dobrei o valor. E na hora que eu dobrei, primeira coisa que o diabo me falou: você vai falir, você vai quebrar. Ninguém vai pagar o dobro. Você vai acabar, para você já era. E ela falou: eu fiquei em paz, coloquei diante de Deus, orei, jejuei. E quando chegou a primeira cliente que perguntou o valor, que normalmente, eu não lembro agora o que ela falou, mas seria, vamos dar um exemplo, R$100, ela falou 200. E ela falou: eu falei convicta da minha identidade, de quem é o Senhor e do favor que está sobre a minha vida. E ela falou, e a cliente não questionou, sentou, fiz o serviço, ela pagou. Eu falei: uau. Aí ela falando, né, deu certo. Aí ela pegou outro cliente, a mesma coisa, outro cliente, a mesma coisa. E ela falou: pastor, aí começou a sobrar dinheiro. Aí eu comecei a investir em marketing digital, em divulgação, em redes sociais. E ela falou: agora, o que virou? Eu já estou cobrando várias vezes mais, isso em menos de um ano, desde a primeira mentoria. Em menos de um ano, ela já falou: estou cobrando várias vezes mais do que eu cobrava antes, está sobrando dinheiro, eu estou investindo, estou crescendo, não estou tendo tempo para atender e estou podendo cada vez mais ir aumentando o valor porque eu estou ficando exclusiva aqui. Não é qualquer um que consegue horário comigo, então o povo paga. E aí ela falou: e não é por causa do meu serviço não melhorou, eu continuo fazendo o que eu fazia antes, né? Não teve nada natural que ela possa falar que foi um diferencial. Ela falou: o que mudou? Mudou minha fé. Mudou minha fé para estabelecer alvos mais arrojados, para depender mais de Deus, para orar mais, para depender dele em tudo. E ela falou: isso mudou minha vida radicalmente. Hoje eu ganho várias vezes mais, hoje eu estou prosperando, já viajei de férias, já pude comprar coisas que eu sonhava para minha casa, para mim. Estou abençoando, honrando quem eu devo honra. Mudou a realidade. Sabe por quê? Porque os olhos se abriram para não ser natural. E na medida que eu estou falando aqui, quando eu aponto o dedinho aqui, você pode preparar. Na medida que eu estou falando aqui, eu sinto da parte de Deus uma palavra específica para alguém que está aqui nessa live, que fica o tempo todo conseguindo empregos que apenas dão para ele sobrevivência. Apenas dão recursos para pagar o básico para viver sem passar dificuldade. Mas você tem deixado de orar por coisas grandes. E porque você deixou de orar por coisas grandes, você deixou de desfrutar de coisas grandes. Então eu quero te falar, foi Deus que abriu essa porta que você entrou, que está te dando a sobrevivência. Mas presta atenção, não pare de orar. Porque aonde você está, Deus vai multiplicar os seus ganhos. Deus vai abrir portas para você, você não vai ficar pingando de galho em galho. Presta atenção, não é isso que eu estou mandando você fazer. E nem Deus está mandando. É aonde você está. Deus vai abrir portas, você vai encontrar favor, você vai ter resultado naquilo que você faz e você vai prosperar muitíssimo, você vai ganhar muitas vezes mais do que você está ganhando hoje. Mas presta atenção, não é por causa da sua eficiência, do tanto que você é profissional, do tanto que você é capacitado, porque isso sozinho não resolve. Mas é a partir do momento que você tem fé para grandes conquistas, fé para pedidos grandes, que você não está olhando focado só na sobrevivência. Então, se você recebe essa palavra, eu quero que você declare em nome de Jesus, de todo o seu coração, aí onde você está:
Amém, eu creio, eu recebo, é assim que vai ser. E aí você vai ver. Por quê? Porque a sua oração, como eu acabei de falar, ela expõe o seu nível de revelação sobre a graça, sobre a sua identidade, sobre as promessas de Deus e sobre quem Deus é. Então, se as suas orações têm sido só por atingimento de alvos medíocres, de sobrevivência, só expõe o tanto que você está sendo incrédulo. Mas hoje eu estou aqui para desafiar você a multiplicar o tamanho dos seus alvos. Eu estou aqui para desafiar você a pegar tudo que você estava orando e ampliar, assim, no mínimo 10 vezes mais. Você estava orando por um carro de 30 mil, você vai orar por um de 300 mil. Você estava orando por uma casa de R$2.000 de aluguel, você vai orar por uma casa, um condomínio fechado. Você estava orando por férias na cidade mais próxima da sua aí, onde tem um hotel fazenda legal lá e uma piscina. Não, você vai orar para ir para a praia, para um resort, all inclusive. Você estava orando para a sua empresa poder quitar dívidas que você... Olha, isso daqui eu sinto. Eu fui falar o exemplo e na hora é assim que eu procuro ouvir Deus, né? Eu vou vendo as ênfases que ele vai dando no meu espírito. Tem alguém aqui nessa live, empresário. Você está cheio de parcelamento, de dívida, de imposto, de financiamento que você fez, empréstimo, e você está feliz porque você está conseguindo pagar. Todo mês você paga o custo fixo e consegue pagar também esses parcelamentos. Mas eu estou te falando da parte de Deus agora, presta bastante atenção, é o Senhor falando com você. Não ore mais por isso, por apenas provisão de quitação de dívida, mês a mês, parcelinha e custo fixo. Não, creia. Chegou o tempo de Deus quitar essas dívidas e te dar recursos para fazer maiores investimentos, para comprar maquinária, estrutura, ampliar, abrir mais loja, crescer, prosperar. Então, mas ele não vai fazer isso se você não orar por isso. Só que muitos que estão aqui nessa live agora ou assistindo esse vídeo gravado não têm conseguido nem orar por coisas grandes. A oração é medíocre, a oração é cheia de incredulidade, é apenas por provisão de necessidade. Por quê? Porque você tem ainda uma percepção equivocada a respeito de Deus. A sua percepção a respeito de Deus, ela está horrível ainda. Está pior que ímpio. Pastor, tem como crente ter uma percepção de Deus pior que ímpio? Tem. Quer um exemplo? Os discípulos de Jesus. Os discípulos, a Bíblia diz que eles estavam com Jesus. Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Entraram no barco. No meio do caminho veio uma tempestade. Eles deixaram de olhar para Jesus para olhar para a tempestade. Na hora que eles foram olhar para Jesus, ele estava dormindo. E o que eles fizeram? Acordaram Jesus, e qual foi o questionamento que eles fizeram para Jesus? Eles não preocuparam se ele estava molhando, se ele estava acordando por causa da chuva, se ele estava com frio, se ele precisava de alguma coisa. Não. Eles acordaram e fizeram um questionamento. Qual que foi o questionamento? Não te importa que pereçamos? Percebe? Na hora que eles abriram a boca, eles foram expostos. A percepção que eles tinham de Cristo estava equivocada. Eles não tinham clareza do quanto eles eram amados. Porque quem ama, importa que eu estou perecendo. Quem ama, importa que eu estou no meio de uma tempestade. Quem ama, importa com as minhas necessidades. Só que eles não pediam. Eles julgaram sem pedir. Eles não chegaram para ele e falaram, Jesus, nós estamos perecendo, você pode nos ajudar? Você pode nos explicar como que nós vamos vencer essa tempestade? O senhor pode fazer alguma coisa? Eles não pediram, eles só afirmaram. Deus não está nem aí para mim. E aí eu estou te falando o que é o fato, infelizmente, na vida de muitos. Eles estão olhando a situação que eles estão e estão incrédulos, descrentes, falando, eu vou retroceder. Igual Hebreus 10 está falando para não fazer. Eu vou chutar o balde, acho que não está valendo a pena esse negócio de ser crente, não. Esse negócio de ser empresário, latado, eu vou arrumar um emprego, voltar a ser funcionário. Esse negócio de ser vendedor, de viver de comissão, não, eu preciso de um salário fixo. Esse negócio de ser representante, viver viajando, não, vou largar de mão disso. Esse negócio de ser profissional liberal, de ter o meu consultório, o meu escritório, não, vou largar de mão, vou arrumar um emprego. Eu tenho que ter um salário fixo. Presta atenção, quando você se posiciona desse jeito, você está falando o quê? Deus não vai fazer nada. Eu estou sozinho, eu que tenho que resolver minha vida aqui. Se eu não for aqui arrumar um emprego para mim, fizer alguma coisa, eu vou passar fome e Deus não importa que eu pereça. Foi assim que os discípulos se comportaram. E o que Jesus falou para ele? Vocês não têm fé. Por que não tendes fé? Por que não tendes fé? Estou falando essa frase e está queimando meu coração.
E eu tô aqui olhando para você como um instrumento nas mãos de Deus para te perguntar: por que não tendes fé para orar por coisas grandes, por grandes conquistas, grandes realizações, por grandes alvos que vão glorificar o nome do Senhor? Por que não tendes fé para saber quem Deus é, para saber que você é amado, que Ele importa sim que você pereça, que Ele importa sim que você passe dificuldade, que Ele importa sim que você seja pressionado por cobranças, por dívidas, por problemas, que Ele importa sim que você esteja triste? Por que não tendes fé que Deus importa com você? Por que você não crê que Ele importa com você? E por que você não crê naquilo que Jesus deixou bem claro? Tudo aquilo que crendo, pedir ao Pai em meu nome, Ele vai te dar. Não tem nada que você pedir para Deus, crendo, que não vai receber. Então presta atenção, estou aqui mais uma vez como um funcionário de Deus, boca de Deus perguntando para você: por que não tendes fé? Pastor, eu tenho fé, então mostra ela. Como que eu faço para mostrar minha fé? Seus alvos e as suas orações denunciam o seu nível de fé. Alvos medíocres e oração por sobrevivência só mostram o quanto você é incrédulo. Alvos medíocres e orações por sobrevivência só mostram o quanto você ainda não entendeu nada da graça, do amor, do favor, da identidade, do poder de quem Deus é. Por quê? Porque um pai que tem filhos, que ele ama esses filhos, jamais um dos seus filhos vai ter que implorar por um prato de comida. Nunca um filho meu teve que vir me pedir para eu trabalhar, para eu sustentar e pouco comida na mesa. Nunca um filho meu teve que cumprir leis, regras, ser bonzinho, bem comportado para poder jantar. Nunca. Sempre tem comida, sempre tem provisão, sempre. Por quê? Porque eu sou um pai responsável que amo os meus filhos. Mas tem um monte de filho de Deus que a única oração que ele consegue fazer para o pai é de não pedir para não passar fome. É de pedir para não falir, para não quebrar, para as contas não atrasar, para os boletos não vir e ele não ter condições. E aí o que você tem feito? Convencido a Deus de continuar te sustentando, te dando o básico. Vê se vai precisar você orar para convencer Deus a sustentar você no básico. Porque até os passarinhos que não faz nada, não falta deles o de comer. Agora, se Deus cuida de passarinho, quanto mais de você, criatura. E quem falou isso não é o Rafael Almeida, foi o próprio Cristo que falou isso. Mas não, alguns vão lá e colocam o alvo. Qual que é o alvo de agosto? Pagar as contas em dia. O alvo de agosto é fechar o mês sem dever nada. Sem acumular dívida para o outro mês. O alvo de agosto é não passar fome. O alvo de agosto é conseguir pagar os funcionários em dia. Ah, ser incrédulo assim lá no inferno. Hein? Que miséria é essa? Que vida infernal é essa? Todo mês você está tendo que orar e desse jeito? Para não passar dificuldade, para não falir, para não quebrar, para não dever funcionário, para não ser processado? Né? Para com isso. Muda hoje a sua oração. E você vai colocar alvos arrojados, que vão permitir que grandes conquistas aconteçam na sua vida e que levantarão testemunhos poderosos do que Deus fez sobre você. Por quê? Porque Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sua sorte, você vive como quem sonha. Vê se quem está pagando boleto está vivendo como quem sonha. Né, querida? A não ser que os boletos sejam muito maior do que o seu custo fixo, e boletos que representam investimentos, boletos que representam conquistas, parcelamento de coisa que você adquiriu, que você comprou, boletos que representam avanço e não apenas sobrevivência. E aí você ficando como quem sonha, sua boca se enche de riso. Você ri, está feliz, aleluia, eu vou rir. E sua língua se enche de júbilo. Por quê? Porque da sua boca só saem palavras que glorificam o nome do Senhor. Só saem testemunhos poderosos daquilo que Deus é e faz na sua vida. E aí qual que é o inevitável, a quarta coisa? É que entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu quero te falar, que dia, pelo amor de Deus, que um ímpio vai ficar atraído para servir um Deus que só te dá o básico? Que dia que um ímpio vai falar: uau, grandes coisas o Senhor tem feito por ele, porque ele conseguiu pagar a conta de luz esse mês. Uau, grandes coisas o Senhor tem feito por ele, porque ele não passou fome esse mês.
Não, 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 querido. As grandes coisas são grandes coisas. São grandes conquistas, são grandes portas, são grandes realizações. É você expressar grande generosidade. É você transbordar em grande quantidade. É você abençoar quem está perto de você numa medida extraordinária. Não é você pegar sua mãe e dar para ela R$ 100 para ela gastar na C&A no aniversário dela. Não, é você falar onde que é o sonho da senhora para viajar. Eu vou bancar seu sonho. Eu vou realizar seu sonho. Não é você chegar para o seu pai e dar para ele um tênis de promoção da loja de tênis mais popular da sua cidade. Não, é você chegar para o seu pai e falar: pai, vamos, vem ali, vem aqui comigo. Aí você dá notícia para ele: peguei seu carro e teria diferença, toma aqui, esse é o novo. É você realizar sonhos. É você, assim como o Frederico, um irmão abençoado que anda aqui conosco em Goiânia, ele fala, é você se transformar na resposta da oração de pastores. Seu pastor clamando diante de Deus pela provisão, por crescimento, por multiplicação, e aí Deus usa você como uma resposta. Porque você vem com recurso e fala: pode contar, tamo junto, tá aqui, vamos que vamos. Mas esses alvos arrojados são fruto de alguém que vive realmente pela fé. Pastor, mas eu posso crer que dá para dobrar de um mês para o outro? Eu posso crer que Deus pode multiplicar por 10? Presta atenção, em lugar nenhum na Bíblia Deus limita o tamanho dos seus pedidos. Ponto final. Tem algum lugar que Deus fala: na hora que você vier me pedir alguma coisa, vigia, pede pouco, vai com calma, vamos de pouquinho em pouquinho. Não. Pelo contrário, ele mesmo declara que a medida de provisão, de multiplicação, de colheita que você vai ter é o quê? 30, 60 e 100 vezes mais. Então você acha que você pode orar pelo dobro? Sendo que ele promete que pode te multiplicar 100 vezes mais? Eu acho que se for para orar por uma quantidade, ore por 100 vezes mais. Hã? Que é isso, hein? Ora por 100 vezes mais. Pastor, e se Deus não fizer 100 vezes mais? Ele vai chegar perto, talvez. Qual que é o único risco que você corre? É de dar mais do que o dobro. E mais do que 5% só? Com certeza vai dar. Mas tem um monte de irmãos criando um alvo assim, 5%, 2%, 10% ao ano. Ah, pela madrugada. Vamos avançar. Outra coisa. Vai definir alvos. Eu preciso te dar uma notícia. Olha aqui para mim. O seu passado não define o tamanho dos seus alvos para o futuro. Entendeu o que você acabou de ouvir? Seu passado não define o tamanho dos seus alvos para o futuro. Não importa se você nunca faturou isso que agora você está orando e projetando. Não importa se você nunca teve um salário desse. Teve um irmão, chegou para mim, ano passado, no meio da pandemia ainda, ele chegou e ele estava indo orar e ele estava: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, 48 anos de idade, né? Perdi a renda, estou desempregado, já tem 2 anos, eu não sei o que eu faço, eu estou topando trabalhar de qualquer coisa, pastor, qualquer coisa que o senhor arrumar. Eu falei: não, querido, eu não dou conta de orar por qualquer coisa. Esse tipo de oração eu não faço. A gente não tem esse produto na prateleira. Aqui a gente só ora por milagre, por coisas extraordinárias. Aqui eu só oro pelo inédito, pelo sobrenatural, pelo poder de Deus. Eu não oro pelo qualquer coisa. Esse tipo de oração me agride, eu não dou conta. Pôr a mão na sua cabeça e falar: Senhor, dá qualquer coisa para ele. Eu imagino Deus ouvindo isso: dá qualquer coisa, pelo amor de Deus. E aí eu falei: vamos orar diferente, nós vamos orar por uma porta inédita que você nunca viu na vida, para você ganhar o maior salário da sua história. E aí você via no rosto da pessoa, ele não acredita, porque ele fala: não, 48 anos de idade, depois que eu passei da minha fase mais produtiva, que eu já tive lá atrás, uma época muito boa, onde eu ganhei muito bem, que foi onde eu guardei dinheiro, comprei minha casa, mas agora não, pastor, agora é para finalizar a vida, então é qualquer coisa. Falei: não, não tem qualquer coisa. E aí nós fomos orar, ele estava indo todo dia na oração e ouvindo tudo e tal. Vou até confessar um negócio que eu fiz aqui, que eu particularmente sempre falo que eu não faço, porque eu não acredito que dar as coisas para os outros eles vão valorizar, mas aí eu dei para ele a assinatura do Clube do Resultado. E ele caiu para dentro, viu tudo, assistiu, valorizou o presente, e aí de repente ele some. Aí eu: cadê o irmão? Aí ele fala: pastor, mudou minha rotina demais, arrumei um emprego. Falei: é mesmo? Que bênção. Ele falou: pois é, maior salário da minha vida. Nunca ganhei o que eu estou ganhando. Nunca.
Nunca. 48 anos de idade, fui contratado para ganhar na carteira o maior salário da minha vida. Sabe por quê? Só porque ele não orou por qualquer coisa. Ponto final. Só por isso. Se ele tivesse orado por qualquer coisa, capaz que estava trabalhando de ajudante de pedreiro. Se ele tivesse orado por qualquer coisa, capaz que estava entregando pizza. Mas como ele não orou por qualquer coisa e a fé dele cresceu para ele orar por coisas grandes, o que você acha que ele colheu? Coisas grandes. E aí eu tô aqui te perguntando, quais são os tamanhos dos seus alvos? Pelo que você tem orado? Percebe? Se os seus alvos são medíocres, não vai haver grandes conquistas na sua vida. Mas se os seus alvos são arrojados em fé, aí acredite, prepare-se. Coisas extraordinárias vão acontecer. Amém? Vamos avançar. Outra coisa. O nosso foco de oração, de trabalho, de intensidade, demonstra os resultados que a gente vai ter. Ponto final. Como assim, pastor? Vou te ajudar. Vou te dar 4 exemplos. Se você está focado apenas em administrar seus gastos, quanto que você está gastando, como que você pode cortar custos, diminuir o que você está gastando, você não vai focar em aumentar os ganhos. Então, se você tem gastado energia só pensando como que você vai viver gastando menos, como que você consegue diminuir o custo de vida, o custo fixo da empresa, como que você corta tudo que dá para cortar. Daqui a pouco você está cortando o cafezinho, você está cortando, né, como diz o outro. Vou dar esse exemplo não, eu ia falar bobagem. Mas resumindo, se você gasta energia, se está focado só em cortar custos, em diminuir seu padrão de vida, para exigir de você cada vez menos recursos, você não vai aumentar sua renda. Por quê? Porque o nosso foco precisa estar primariamente na multiplicação de resultado. Por quê? Porque se hoje o seu custo de vida é 4 mil reais e você está querendo diminuir ele para 3, você não vai ter tempo de ganhar 5. Que daqui a pouco, nem os 4 que você já estava ganhando, você vai cair para 3 de renda. Porque a sua atenção está voltada para diminuição e não para crescimento. Mas se você pega hoje a renda que você tem e você vê de que forma, né, assistindo a live que eu fiz ontem ou antes de ontem, de multiplicação de resultados, e de que forma que você vai multiplicar esses resultados e o seu foco está nisso, em crescer, em prosperar, em avançar, aí você vai ver as contas sendo pagas, o custo de vida sendo mantido, mas você ainda tendo mais, podendo administrar o que sobra, podendo investir, podendo adquirir mais coisas. Agora, enquanto a sua atenção está só no menos, você não vai ter o mais. Vamos avançar. Outra coisa, se somente você está focado em manter o que você já tem, não haverão mais conquistas na sua vida. Como assim, pastor? Você tem uma casa, você tem um carro e você tem um custo de vida. Se o seu foco único e exclusivamente é manter isso, porque você não pode perder o carro, você não pode perder a casa, você não pode, né, ficar endividado, você não pode passar fome. Se o seu foco é só em manter o que você já tem, não vai haver crescimento de patrimônio. Não vai haver crescimento de conquistas. Então, qual que é a dica carinhosa que eu te dou? Você está pagando carro, você está pagando casa, você está pagando custo de vida, você está pagando escola de meninos, você já paga muita coisa. Ok, não pare de investir por mais. Não para, continua, tenha um consórcio, tenha um investimento, tenha um lugar que você está colocando ainda mais recursos, além de tudo que você já está pagando, para quê? Para que seu patrimônio cresça. Mas enquanto o seu foco é só manter o que você já tem, você não vai ver crescimento de patrimônio. Por quê? Porque o seu alvo é medíocre. Manutenção do que já tem não permite que você cresça. Tá entendendo? Tá captando a mensagem? E quarta coisa, se você não se atualiza, se você não está focado em crescer como profissional, como gestor, como alguém que trabalha cada vez com mais excelência, mais assertividade, mais resultado em menos tempo, se você não está usando novas ferramentas que estão nascendo, se você não está aprimorando os processos do que você está envolvido, você está regredindo. Você não está ficando parado, você está andando para trás. Você precisa entender que na vida é assim. Você não consegue ficar estático, parado. Você sempre vai estar em movimento. A grande questão é se você está se movimentando para frente ou para trás. E olhando para você hoje, para sua rotina hoje, você está se movimentando para frente ou para trás?
Você está organizando? Eu estou insistindo isso com vocês já tem muito tempo. Estou batendo essa tecla tem muito tempo. Tem mais de 2 anos que Deus me chamou especificamente para vir para a internet, para capacitar você, para expandir as suas habilidades, expandir a sua visão, expandir a sua fé, expandir o seu conhecimento, para que você busque mais sabedoria de Deus e que você una a sabedoria e o conhecimento, para juntando a sabedoria e o conhecimento, você poder, preparar o terreno, vamos dizer assim, para que Deus multiplique o que já está na sua mão e Ele venha colocar ainda mais coisas na sua mão. Mas se você não está ampliando as suas habilidades, o seu conhecimento e a sua sabedoria, você não vai ver a multiplicação nem do que está na sua mão e nem de mais coisas que Deus vai colocar para você cuidar. Então, se você tem uma empresa hoje, tem anos que você não investe nela, que você não faz um curso, que você não aprimora processos, que você não contrata uma consultoria, que você não investe no maquinário, que você de alguma maneira não expande o negócio, eu quero te falar, você está regredindo, você não está avançando. E muito menos ficando parado. Então presta atenção, você tem que unir sabedoria e conhecimento. Aí onde você está agora, eu quero te fazer um desafio. Vamos fazer um desafio? Você topa o desafio? Na hora que acabar a live, você vai tirar uma foto aqui, ó, com as 2 mãos assim. Vão achar que você está chamando alguém para porrada. Mas não, é porque você pegou e segurou aqui, ó. Você apropriou da sabedoria e do conhecimento. E você entendeu a importância de ter as 2 coisas. Você reconhece que necessita de sabedoria e por isso você pede para Deus e Ele te dá de graça. E você reconhece que necessita de sabedoria e por isso você vai e vende tudo que tem, se for necessário, como a Bíblia diz, para adquirir sabedoria, para adquirir conhecimento. Porque você sabe que a união da sabedoria e o conhecimento, a junção das 2 coisas, vale mais do que o ouro e a prata, como a Bíblia diz. Então você vai tirar uma fotinha aqui, ó, as 2 mãos, e vai postar nos seus stories e vai me marcar, Rafael Almeida Play. Por pastor, para que eu vou fazer isso? Para criar um memorial, para ficar registrado. Para os outros te questionar, ficar em dúvida. Para quê? Você não precisa escrever nada. Você só faz assim e me marca. O povo vai achar que você está me chamando para briga. E aí, o que você vai fazer? O povo vai ficar curioso. O que é isso? Você está chamando essa pessoa aí para briga? Aí você vai falar, não, é porque eu agarrei a sabedoria e o conhecimento. E agora você vai ver uma explosão na minha vida. Você vai ver o crescimento, a multiplicação. Já começou pelos meus alvos. Anota aí, meus objetivos. Não vou crescer 5% não. Anota aí. Multiplicar por 10. Anota aí. Não vou sair de um carro financiado para outro financiado 1 ano mais novo, não. Eu vou pular para um carro bem mais novo ou 0 quilômetro e 10 vezes mais caro do que o outro. Anota aí. Eu não vou de férias para um lugar que tem uma piscina gelada, pequena, rasa e suja, não. Anota aí. Vou para esse resort. E você ousadamente vai divulgar quais são os seus alvos. Claro, você não vai falar isso para qualquer um. Você vai falar para quem fala na sua vida, para quem tem encargo por você, para quem te ama, para quem faz parte da sua equipe, não é para concorrente, não é para ímpio. Você vai ter zelo de para quem você vai falar. Mas em fé você vai propagar, você vai fazer propaganda dos alvos agora em fé que você vai estabelecer. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu quero te desafiar então a fazer algo ainda maior. Oh Deus poderoso, estou cheio dos desafios aqui, mas são tão poucos irmãos que topam, fica até desanimado às vezes, porque eu não sei se é preguiça, se é incredulidade, né? Mas poucos irmãos realmente compram a briga assim, fala não, falou foi para mim, esse negócio é comigo mesmo, e aí cai para dentro para fazer o que tem que ser feito. Mas eu sempre tenho esses que compram a briga, que aceitam os desafios. Então eu vou fazer um outro desafio. Eu já fiz o primeiro para todos, que é tirar a foto aqui, ó, para quem pegou a sabedoria e o conhecimento, tirar uma foto assim, postar e me marcar no Instagram. Mas um outro desafio que eu quero te fazer é me mandar os seus alvos. Só para eu te ajudar em oração. E de repente você pedir minha opinião. Pastor, você acha que esses alvos aqui são muito medíocres ou são alvos arrojados de quem está com fé? E aí, se você quiser fazer um comparativo para mim, vai me ajudar. Aí você me manda no direct no Instagram ou pelo WhatsApp. Você, passou hoje... Aí, é claro, você vai abrir aquilo que você acha que você pode abrir. Não quero
Não tá na vida de ninguém não, como diz o outro. Já faço muita coisa na minha, não tem tempo para vigiar a vida dos outros. Não é curiosidade, é só para eu te ajudar em fé. O que você vai fazer? Passou hoje, eu estou ganhando tanto, eu quero ganhar tanto. Hoje eu faturo tanto, eu quero faturar tanto. Hoje a férias mais top da minha vida, eu viajei para tal lugar, gastei tanto. Agora eu quero uma que custa tantas vezes mais. Você me manda os seus alvos arrojados, só para eu te ajudar em oração. Eu me comprometo, na hora que eu ver, eu vou orar e colocar diante de Deus esses alvos. Mas se eles forem medíocres, eu vou chamar a sua atenção, vou puxar a sua orelha. Então presta atenção, para a gente caminhar para o final. Vou te ajudar agora a estabelecer alvos. Pastor, como que eu faço para estabelecer um alvo? Eu vou até dar ênfase aqui nessa parte, para que depois vire um recorte só dessa parte, para depois eu postar só essa parte. Então vamos lá. Pastor, como que eu faço para estabelecer um alvo? Eu vou te ensinar. Primeiro, você tem que descobrir qual é o seu custo de sobrevivência. Primeira coisa, quanto que você precisa para sobreviver. Então, e lembre-se, os alvos sempre são anuais, nunca são mensais. Então vamos imaginar que você precisa de R$5.000 por mês para sobreviver. E esse sobreviver é pagar seu custo de vida. Aquilo que se você não pagar, vai dar problema. Então são R$60.000 por ano, certo? Beleza. Aí, o que você quer comprar esse ano? O que você quer fazer de diferente esse ano? Quero trocar o carro, quero dar o meu e mais 50 mil de diferença por um novo carro. Eu quero comprar uma televisão, eu quero viajar de férias, vou gastar R$20.000 nas férias. Você faz uma relação de tudo que você quer adquirir, viver, experimentar esse ano e você põe um valor. Vamos supor, deu R$100.000. Você junta com 60, já são 160 mil. Aí uma outra dica, presta atenção aqui agora. Quem que você deve honra? Você vai fazer uma relação dessas pessoas. Nome do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra, do seu cônjuge, do seu chefe, do seu patrão, do seu pastor, do seu discipulador. São pessoas que você deve honra. Aí você vai definir um valor que você vai investir para dar um presente para essa pessoa. Mas um presente que expresse a honra que você deve para ela. Não é Tupperware não é meia não. É um presente de honra de fato. Então vamos imaginar que você tem 10 pessoas que você deve honra, porque honra é dívida. Então você definiu lá, estou dando só um exemplo, que você vai dar R$2.000 para cada de presente. Não em dinheiro, você vai dar um presente de R$2.000. Ou para um é de 5, para outro é de 1.000, mas você vai definir. Vamos imaginar que juntando tudo isso deu R$20.000. Então você vai somar junto com 60 da sobrevivência, com os 100 das aquisições, mais 20 mil de presente. O que mais? Você vai criar um alvo de poupança, de dinheiro guardado, investido para uma emergência. Qual que é o ideal? O ideal é que você guarde meses de sobrevivência. Então, se você gasta R$5.000 por mês, então o ideal é que você tenha 6 meses de dinheiro guardado. Então, daria aí R$30.000. Então, estou dando um exemplo, mas você pode ter um ano de dinheiro guardado. Para quê? Para que num momento de eventual necessidade, crise, alguma coisa, você tenha recurso para manter o seu padrão de vida sem precisar desesperar, sair fazendo nada, até que você restabeleça a sua renda. Então vamos imaginar que deu mais R$30.000, 6 meses de R$5.000. Então você somou, deu R$210.000 com tudo isso. Aí o que mais que você vai fazer? Você vai colocar um alvo arrojado de oferta. O que você quer dar de oferta das primícias? O que você quer dar de oferta mês a mês? O que você quer fazer? De repente, de obra social. Você vai definir. Vamos supor que deu mais R$30.000. Resumindo, 240 mil. 240 mil é o alvo. Pronto. Agora você estabeleceu. Quanto que você precisa para realizar tudo em um ano? Aí agora o que você vai fazer? Você vai fazer a engenharia reversa desse alvo. Vai pegar os 240 mil no ano, vai dividir por 12 meses. São 20 mil por mês. Aí você vai dividir por 4 semanas, são R$5.000 por semana. Você vai dividir por 5 dias de trabalho, são R$1.000 por dia. Você vai dividir por 10 horas de trabalho por dia, são R$100 por hora. Percebe o tanto que já ficou mais fácil? Por quê? Porque todo mundo que está nessa live já ganhou R$100 em uma hora. Já fez alguma coisa em algum momento que em uma hora ganhou R$100. Então pronto, eu te ensinei a ganhar 240 mil por mês, por ano. É só você fazer em todas as demais horas aquilo que você em uma hora consegue fazer para ganhar R$100. O problema é que tem um monte de gente que quer ganhar 240 mil em um dia. Aí ele nunca conquista as coisas que ele quer. Então eu estou te ensinando aqui, de forma didática, numa aula, como definir alvos.
Você vai fazer toda essa lista do seu custo de vida, das aquisições, dos investimentos, da honra, né, de férias, de tudo isso, de poupança, dinheiro guardado para emergência, de oferta, tudo isso. Tem o total, você vai fazer essa engenharia reversa. Aí quando você chega no valor que você precisa por hora, então agora você tem que definir o que você vai fazer em cada uma das horas que vai te dar essa renda. Uau! Parece algo tão simples, mas quantos de fato fazem isso? Você consegue às vezes perder uma hora mexendo no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, Netflix, com coisa que você não ganha dinheiro fazendo isso. E você jogou aquela uma hora fora no horário de trabalho, que era para você estar ganhando R$100 naquela hora. Percebe? Então quando você ajusta o foco e você tem um objetivo arrojado, que realmente na hora que você viver isso, você sair de uma renda de 4 mil para 20 mil por mês, uau, vai chamar a atenção de quem te conhece. E aí as pessoas vão olhar para você e vão falar o quê? Uau, grandes coisas o Senhor tem feito por ele. E aí, a concretização do versículo 3 lá de Salmo 126 é que você vai reconhecer, você vai falar, com efeito, é verdade. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim, por isso eu estou alegre. E aí você vai viver alegre por quê? Porque você está fazendo tudo. Você está pagando o que você tem que pagar, você está comprando o que você sonha, você está abençoando quem você deve honra, você está investindo na pregação do evangelho, ofertando, dizimando, você está, e lembra que o dízimo já está no custo, né? Você está tendo férias, você está tendo dinheiro guardado, você tem segurança de recursos. Então olha isso, fazendo tudo isso, e comprovadamente foi Deus que fez, te deu sabedoria, te ajudou a estabelecer os alvos, abriu as portas para você, você com fé orou por isso todos os dias, e aí a coisa aconteceu, como que você vai viver? Alegre, feliz, é claro. Mas mais uma vez eu te pergunto, quantos você conhece que fazem isso? Eu quero que você me responda, você vai colocar aqui a quantidade, eu quero um número. Você que está aqui nessa live agora, quantas pessoas você conhece que fazem isso? Presta atenção, calma, não coloca ainda. Se você faz, você vai colocar eu e mais tantos, entendeu? Eu e mais 2, eu e mais 10, eu e mais 5. Mas se você não faz, você vai colocar só o número de quem faz. Mas se você não conhece ninguém que faz, inclusive você vai colocar aqui ninguém. Então me responde essa enquete aqui agora, antes de eu orar por você. É uma enquete, eu quero saber. É você e mais tantas pessoas que vivem desse jeito, com esse nível de fé, de multiplicação, para fazer tudo, para viver tudo. Ou você não está nessa, mas você conhece algumas pessoas, ou ninguém que você conhece. Escreve aí. 2 que escreveu já colocou, 0, ninguém. 3, ninguém. Quem mais? Coloca aí, eu quero... É uma enquete ao vivo. A Mari mandou, ninguém também. Israel mandou, ninguém. Mariane mandou, ninguém. Clara, não sei, ninguém. Aí o William mandou, só conheço o senhor, pastorzão, glória a Deus, me conhece. Então todo mundo tá mandando ninguém aí, já deveria saber que vocês me conhecem, porque é assim que eu vivo. Mas tá aí, ó, um monte de gente, ninguém. Não sei nem fazer isso, nunca fiz. Ok, aprenderam. Bem-vindo ao meu time, é assim que eu vivo. Ponto final. E é por isso que eu tenho desfrutado, com clareza da parte de Deus eu te falo. Favor multiplicado, portas que Deus abre, milagres que acontecem. Mas presta atenção, as minhas orações jamais são apenas por sobrevivência. Nunca. Nunca é Senhor, não deixa eu ser despejado, Senhor, não deixa eu perder meu carro, Senhor, não deixa eu passar fome. Nunca. É sempre por conquistas, por realizações que vão glorificar o nome do Senhor. É sempre por não apenas solucionar problemas, resolver problemas, mas é abençoar quem está com problema. Por quê? Porque enquanto você está focado em só resolver os seus problemas, você não está orando pedindo para Deus condições de abençoar quem está perto de você e está com problema. Mas eu oro por isso todo dia. Eu quero ser resposta de oração, eu quero abençoar quem está perto de mim. Eu quero transbordar. E eu estou te ensinando, live após live, aula após aula, como que você vive esse estilo de vida. E não me use como referência, use a palavra como referência. Hebreus 10, você é o justo que vive pela fé e não retrocede, não sai de viver pela fé. O retroceder aqui é deixar de viver pela fé. E aí qual que é a proclamação que você tem que fazer? Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Eu não sou do que retrocede. Eu sou da fé para a conservação da alma. Então presta atenção. Terceiro desafio de hoje. Estou cheio dos desafios. Primeiro deles, você vai tirar a foto.
como quem pegou a sabedoria e o conhecimento, agarrou eles, apropriou, vai postar e vai me marcar. Segundo desafio, para quem quiser, vai me mandar os seus alvos de oração, para eu orar junto com você. O terceiro desafio é que eu vou salvar essa live agora depois de orar, e você vai lá nos comentários e você vai escrever: eu não sou dos que retrocedem. Como uma proclamação de fé, você vai escrever: eu não sou dos que retrocedem. Amém, querido? Só que não só isso, você vai fazer todo o conjunto da obra de quem está comprometido, que eu já te pedi. Você vai curtir, comentar, compartilhar, salvar, pegar o link, mandar para mais gente, tudo isso. Porque você está aprendendo coisas preciosíssimas aqui. Você está no lugar certo, na hora certa, aprendendo o que talvez nunca ninguém te ensinou. Mas que o Senhor está expandindo agora aquilo que você crê, aquilo que você sabe, para que Ele possa multiplicar o que está na sua mão, te prosperar, transbordar de uma maneira inédita na sua história. Mas presta atenção, porque ainda assim é só o começo. Grandes coisas estão diante de você. Mas você não quer que gente fique para trás, então você vai ajudar a chamar mais pessoas. Você vai conectar mais gente para participar disso. Amém? Vou orar por você agora. Está preparado para essa oração? Nós vamos orar. Quando eu falo nós vamos orar, acredite, a coisa é séria. Nós vamos envolver Deus na parada. E eu vou fazer uma oração agora perigosa. Por que ela é perigosa? Porque eu vou mandar Deus te chacoalhar. Senhor, se tiver alguém nessa live medíocre, com alvos medíocres, chacoalha ele. Chacoalha, não é pesar a mão não, é dar uma chacoalhada de dentro para fora. O Espírito Santo vai te sacudir de forma que você não vai dar conta de dormir essa noite. Você vai ter que ir para o computador e começar a planejar outros alvos. Você vai ter que pegar um caderno e começar a anotar alvos novos para tudo. Você vai ter que cair para dentro agora para ter outros níveis de oração, alvos de oração muito mais arrojados. E só depois que você acabar de definir esses alvos e der conta de orar por eles com fé, é que você vai dar conta de dormir. Eu vou bagunçar sua noite de sono, eu vou orar por isso agora. Então feche os seus olhos aí. Pai, no nome do Senhor Jesus. Essa é a oração que eu faço. Espírito Santo, o Senhor habita dentro de cada um de nós. Então agora, de dentro para fora. Não é fruto de argumentos do Rafael Almeida que entraram pelo ouvido deles. Não, é uma convicção, um testificar interno. É o Senhor, Espírito Santo de Deus, testificando dentro deles, no espírito deles, de o que eles estão ouvindo é a verdade, é a palavra do Senhor, e é aquilo que o Senhor está instruindo eles hoje para aquilo que eles vão viver agora na vida deles. Então vem e sacode eles agora. Sacode, impele eles, que eles não consigam pensar em outra coisa, que não consigam dormir enquanto não refizerem os alvos na presença do Senhor, não de qualquer jeito, não baseado numa fórmula humana, não só porque me ouviram, mas porque vão colocar diante do Senhor, vão submeter ao Senhor cada área da vida deles, cada conquista, cada objetivo, e em oração eles vão definir esses alvos, eles vão criar esse documento, esse memorial, e eles vão em fé, depois que eles definirem, anotarem tudo, em fé, eles vão orar apropriando de cada um desses alvos. E só depois que eles conseguirem fazer essa oração em fé, é que aí eles vão conseguir dormir. Pai, que o Senhor libere agora, eu oro especificamente por isso, que o Senhor libere agora um novo nível de fé, que cada um desses irmãos receba agora ousadia em fé, para não apenas colocar no papel, mas abrir a boca e falar, propagar, divulgar, testemunhar, orar, apropriar da fé e da realização das promessas, dos alvos, dos objetivos que o Senhor vai plantar no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Uau! Sacudiu a coisa aí? Espírito Santo testificou aí, te sacudiu por dentro. Então chupa essa manga agora, filho. Quero ver você dar conta de dormir essa noite sem ter feito isso. Não vai, pode estar cansado o tanto que for, não tô nem aí que é sexta-feira, trabalhou a semana toda, tá exausto, pode dormir até amanhã, até mais tarde. O problema é seu, você não vai dar conta de dormir enquanto você não for para a presença de Deus e definir novos alvos grandiosos, que expressam a fé extraordinária que você tem, a clareza que você tem da graça, do favor, do poder de Deus sobre a sua vida. Enquanto você não fizer isso em fé, estabelecer alvos poderosos e der conta de orar por eles, tomando posse, boa noite, a noite é uma criança para você. Vai ter sua noite com Deus igual Jacó.
Tomara que você seja mais crente, mais espiritual, e você porque você tem o Espírito Santo, para você resolver a vida antes de Jacó, porque ele perdeu a noite toda, né, de sono. E para mim, na minha idade, uma noite de sono é um prejuízo muito grande. Demora a recuperar. Então, que rapidamente, ainda são 9 da noite, ainda dá tempo de você resolver a vida antes da meia-noite e poder dormir em paz. Então eu creio, irmãos, eu creio que essa live você precisava assistir de novo, você precisa colocar no papel, você precisa exercitar tudo que você ouviu, porque foi de um nível de revelação poderoso. Foram dicas práticas que pode mudar radicalmente a sua história. Então estou te esperando. Agora é o seguinte, as lives acabaram essa semana, vão voltar agora só terça-feira, 7h30 da manhã e 8 da noite, de terça a sexta. Então você tem sábado, domingo e segunda para assistir de novo as 8 lives que eu já fiz. Com essa agora foram 8. Se você perdeu alguma, você vai assistir. As que você já assistiu, assiste de novo. E põe no papel, e anota, e ora por isso. Para quê? Para realmente testificar, ruminar isso e fortalecer o que você está aprendendo para viver o que Deus quer que você viva junto conosco, como um time daqui para frente. Terça-feira, 7h30, a gente volta. Eu quero saber se você vai cumprir os desafios que eu te fiz. Primeiro desafio, a fotinha de quem pegou sabedoria, pegou conhecimento e vai postar nos stories e me marcando. Segundo desafio, me mandar os alvos de oração para eu poder orar junto com você. Terceiro desafio, vou salvar a live agora. Você vai lá nos comentários e vai declarar para todo mundo: eu não sou dos que retrocedem. Tamo junto, fica na paz, Deus te abençoe.